Homens Fortes. Um guia básico para a liderança familiar. John Coates. Capítulo 3. Os instrumentos da liderança familiar. O proprietário de uma loja, que passara de pai para filho, decidiu contratar alguém para administrar seu estabelecimento. Quando o homem certo foi encontrado, o dono explicou detalhadamente todas as responsabilidades inseridas no contrato. O gerente teria autoridade para contratar e demitir funcionários, repor estoque e manter as prateleiras cheias e vender aquelas mercadorias com lucro. Mas, acima de tudo, o gerente seria encarregado de zelar pela boa reputação da família que fundara a loja. Depois de algum tempo, os funcionários começaram a ficar preguiçosos, não iam trabalhar na hora certa, faltavam dias e dias seguidos, passaram a roubar a loja e a nutrir atitudes que repeliam os clientes. Quem você pensa que o proprietário responsabilizou pelo mau comportamento dos empregados? O gerente, é claro. Um bom gerente exercita sua supervisão, corrige as falhas dos funcionários, encoraja-os, ajuda-os a desempenharem bem suas funções e utiliza suas habilidades e as áreas onde são mais capazes, a fim de fazer da loja a melhor que pode ser. Embora alguns problemas na loja possam persistir, a prosperidade aumentará notavelmente enquanto o gerente faz o seu trabalho. Uma das qualificações para ser presbítero ou diácono na igreja é ser um bom administrador do lar. 1 Timóteo 3, 4, 5 diz: "E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?" Da mesma maneira, o diácono é direcionado a ser alguém que governe bem seus filhos e a própria casa. 1 Timóteo 3,12. Alguém observou que essas qualificações são notavelmente simples. Embora seja verdade que muitas igrejas estão sofrendo por causa de homens impiedosos na liderança, também é verdade que o requisito básico para servir na igreja é um caráter piedoso e sincero. Todo homem cristão deve crescer em cada uma das virtudes ordenadas em 1 Timóteo 3 e Tito 1, incluindo ser um fiel administrador de sua família. Ainda que você nunca tenha assinado um contrato especificando cada uma das responsabilidades administrativas que assumiu no dia do seu casamento, você fez votos perante Deus para ser um esposo. Deus é o proprietário de sua família, mas Ele encarregou os maridos de serem seus bons administradores. Ele cobrará de você o bem-estar de sua casa. Mas como eu faço isso? Como vimos no capítulo anterior, o primeiro ponto no qual você precisa trabalhar é em sua caminhada pessoal com Deus. Não há na liderança de uma família outro meio para ser um homem segundo o coração de Deus. Mas, a fim de explicar a liderança espiritual de maneira prática, vamos examinar 7 tarefas de um líder familiar. 7 tarefas de um líder familiar. 1. Assuma sua responsabilidade. Aqueles que tentam se esquivar do fato de que Deus os designou para serem cabeça de suas famílias são como criancinhas que tentam se esconder cobrindo seus olhos com as mãos. O único ingênuo neste jogo é o que está brincando. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. Em vez de tampar seus olhos, prossiga e envolva-se na responsabilidade que Deus lhe confiou. Faça um inventário. Como aquele novo gerente, comece fazendo um inventário. É importante avaliar onde sua esposa e cada um de seus filhos estão, espiritual e fisicamente. Se os funcionários da loja não estão cumprindo suas responsabilidades, o proprietário chamará o gerente a prestar contas a respeito disso. Você sabe que esta caminhada da sua esposa com Deus, ultimamente, o que ela tem descoberto na Bíblia? Em que circunstâncias ela tem sido tentada a pecar?
O que pode ser feito para aliviar seu fardo? Que provações seus filhos têm experimentado? Como eles têm respondido às pressões? Eles vão a Deus em oração? Conhecer o bem-estar de sua família é parte crucial em assumir a responsabilidade de colocá-los onde precisam estar. Tome a iniciativa. Saber o estado de sua família não é o suficiente para um líder. Um líder precisa tomar a iniciativa. Embora você saiba onde está e onde quer ir, o carro não se moverá até que alguém pise no acelerador. Muitas famílias estão sendo dirigidas pelo ocupante do banco do passageiro. O marido é o cabeça de seu lar. Precisa assumir sua responsabilidade de dirigi-lo. Uma palavra valiosa no vocabulário de um iniciante é vamos. Ele reúne sua esposa e filho e diz: vamos convidar aquela nova família para um almoço, vamos ler a Bíblia juntos nesta noite, vamos suprir a necessidade financeira daquela pessoa. Se você percebe estar ouvindo a palavra vamos, mais do que dizendo-a, precisa ponderar sobre quem está tomando a iniciativa espiritual em seu lar. Busque auxílio. Só porque você está cantando de galo em sua casa, não significa que deve ignorar a contribuição de sua esposa e de seus filhos. Deus lhe tem dado sua esposa como auxiliadora. Gênesis 2:18, 1 Coríntios 11, 8, 9, 1. Ela é de grande valia para você como líder. Um sábio administrador busca o auxílio de seus funcionários, principalmente nas áreas em que eles são mais hábeis. Muitos homens evitam as devastadoras consequências de uma má decisão apenas por ouvir cuidadosamente os sábios conselhos de sua esposa. Tome a decisão. Numa loja, as decisões se submetem à autoridade do gerente. É claro que um bom gerente delega responsabilidades a vários funcionários, mas ele tende a assumir a responsabilidade final sobre as decisões tomadas por esses funcionários. Como Deus o designou cabeça de sua casa, você é responsável pelas decisões feitas debaixo do seu teto. Alguns homens preferem enterrar a cabeça na areia, enquanto outros agem como se não se importassem com sua esposa, com o que a esposa faz, exceto para insultá-la se as escolhas dela fracassam. Assumir responsabilidade inclui tomar decisões. Se você escolher seguir a decisão de sua esposa, deverá tomar posse desta escolha. Assim, a escolha dela se torna sua escolha e, portanto, sua responsabilidade, independentemente dos resultados. Às vezes, fazer boas escolhas requer trabalho. Assumir responsabilidade pode exigir tempo para que uma decisão seja bem analisada. Talvez até exijam que sejam listados os prós e os contras de cada escolha. Embora tudo deva ser feito com humildade diante de Deus, algumas decisões requerem séria oração. Ao fazer escolhas difíceis, pode-se encontrar ajuda nos conselhos de outros. Às vezes, um homem precisa buscar a melhor opção, mediante o estudo da Bíblia. Embora pareça mais fácil ignorar isso e esperar que sua esposa tome a decisão, lembre-se que você, exclusivamente, será responsável pelo resultado desta escolha e que, portanto, deve estar intimamente envolvido na decisão. Não use desculpas. Assumir responsabilidades e ficar dando desculpas são como água e óleo, não se misturam. Quando o proprietário informa-se sobre o andamento de sua loja, ele não ignora os desafios. Ele sabe que os funcionários cometem erros, sabe que fatores externos, por vezes, estão fora de controle para o gerente. Porém, ele também espera que seu gerente se responsabilize pelo bom andamento total da loja. Quando Deus o chamar a prestar contas do andamento de sua casa, não dê desculpas. Ele deu a você tempo suficiente e recurso para exercer fielmente uma devotada supervisão. Deus estará procurando uma atitude de responsabilidade
assumida pelo que tem confiado a você. Supra as necessidades materiais de sua família. Muitos homens creem erroneamente que suprir as necessidades materiais de sua família é o começo e o fim da liderança familiar. Eu trago meu pagamento para casa, as contas estão pagas e há comida na geladeira. Temos uma boa vida sexual, que mais ela deveria esperar? Ser um líder familiar é certamente mais do que ser um provedor. Mas, por outro lado, não é menos que isso. Deus diz que um marido e pai deve trabalhar com empenho para prover as necessidades materiais de sua família. 1 Timóteo 5,8 caracteriza aquele que não supre sua família como um homem que tem negado a fé e é pior que o descrente. 1 Coríntios 7, 2 a 5 estabelece as responsabilidades do marido e da esposa um para com o outro. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Embora seja errado assumir que suas necessidades físicas são a extensão de suas responsabilidades familiares, esteja certo de que Deus as requer de você. Tenha o coração de um líder devotado. Um sargento é muito efetivo em conseguir que as coisas sejam feitas em seu pelotão. Contudo, Deus não quer que sua esposa e filhos sempre fazendo flexões. Se a liderança espiritual é um potente carro de corrida, então atitudes de um coração piedoso são a pista onde Deus quer que você corra com este carro. Embora você possa chegar mais rápido ao trabalho pilotando um carro de corrida pela rodovia, um autódromo é realmente o lugar apropriado para carros desse tipo. Então, assegurem-nos de que estamos pilotando na pista certa. Examinemos 4 atitudes de coração que compõem o autódromo da liderança. Amor sacrificial. O mais conhecido versículo na Bíblia com referência ao papel de um marido é Efésios 5:25, que diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quantas cerimônias de casamento incluíram belas palavras sobre o noivo sacrificando a vida por sua noiva? Infelizmente, muitos desses noivos argumentam depois da lua de mel: Bem, eu não tive de morrer por ela hoje, então acho que estou livre dessa responsabilidade. Uma atitude de amor sacrificial é um comprometimento muito mais profundo do que apenas estar disposto a arriscar sua vida, se necessário. Esse tipo de amor é demonstrado a vida toda. O marido deve servir a sua esposa todos os dias. Ele deve colocar as necessidades dela acima de seus próprios desejos. Para ser bem prático, por exemplo, ele deve sempre estar disposto a colocar o desejo dela em saber como foi seu dia acima de sua vontade de se jogar na poltrona e ler o jornal, ou assistir TV, ou trabalhar no computador. Essa atitude cristã evita que maridos sejam ditadores e dominadores. Você não pode amar sua esposa como Jesus e escravizá-la de forma egoísta. Contudo, essa atitude também os impede de serem moles. Você é chamado a ser um líder amoroso. Amor é a atitude que controla a nossa liderança. O dedicado gerente de uma loja não segue seus funcionários o dia todo tentando fazer o que eles querem que seja feito. Ele é responsável pelo bom andamento da loja. Enquanto uma atitude amável o previne de oprimir seus funcionários com sua autoridade, seus deveres o impedem de satisfazer-lhes em tudo. Ternura. Mais adiante, no mesmo capítulo de Efésios, Paulo acrescenta esta instrução:
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Efésios 5, 28 a 30. A palavra traduzida por alimentar traz a ideia de nutrir e criar até a maturidade. Cuidar significa aquecer, como um pássaro aquece ternamente seu filhote no ninho. Sargentos geralmente não são caracterizados por essa atitude de ternura. Pense na forma como tratamos nossos corpos quando estamos machucados. Os maiores, mais resistentes jogadores de futebol deixam cuidadosamente o campo quando sofrem alguma lesão. Eles não colocam muito peso na perna lesada. Usam compressas de gelo cautelosamente. Tomam medicamentos para aliviar a dor. Até fazem cara feia quando alguém tenta tocar no ferimento. Esses rapazes são os dos melhores, dos mais fortes no planeta, e ainda assim se tornam frágeis quando se trata de alguma lesão em seu corpo. Como você trata sua esposa quando ela tem uma necessidade? Deus espera que tratemos nossa esposa com a mesma delicadeza que tratamos nosso próprio corpo. Discernimento. Outro importante versículo sobre o papel dos maridos é 1 Pedro 3,7, que diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. As palavras com discernimento poderiam ser literalmente traduzidas por de acordo com o conhecimento. Este discernimento parece incluir tanto conhecer os princípios de Deus, como também conhecer sua esposa. Os pais frequentemente ficam admirados com as diferenças entre seus filhos. Um filho é ativo e tem gênio forte, enquanto o outro chora se percebe um olhar de desapontamento da mãe ou do pai. Também é verdade que não há uma regra específica de como pastorear sua esposa. À medida que a Bíblia dá claramente ao marido suas responsabilidades, ele é ensinado a realizá-las com sensibilidade e consideração para com a esposa que Deus lhe deu. Algumas esposas respondem bem às instruções claras, enquanto outras precisam de mais açúcar para ajudar o remédio a descer. Você é sensível às melhores maneiras de conduzir a esposa feita sob medida para você? Pergunte a ela. Um devotado líder espiritual precisa conhecer sua Bíblia, mas também precisa conhecer sua esposa. Honra. Pedro também instruiu os maridos a mostrar consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. 1 Pedro 3,7. Honrar a parte mais frágil fala do precioso valor da esposa, como vaso fino ou uma peça rara de porcelana. Quando estou em lojas que vendem louças caras, sou extremamente cuidadoso. Se toco em alguma peça, manuseio com cuidado e apreço. Nesse caso, o fato de um vaso ser frágil não é sinal de inferioridade, mas de supremo valor. Nossa esposa é dádiva preciosa do Senhor para nós. Precisamos considerá-la como tal. Note que as esposas são também chamadas herdeira convosco da mesma graça devida. O que significa que, diante de Deus, o marido e a mulher são completamente iguais. Embora na terra tenhamos papéis diferentes, jamais pense em sua esposa como inferior a você perante Deus. Um exército é formado por soldados em diferentes cargos. Um sargento veterano sabe fazer continência a um novo tenente como seu oficial superior, mas este tenente seria um tolo em pensar sobre si mesmo como uma pessoa superior apenas por causa de sua posição de liderança no exército. 1 Coríntios 11:3 nos relembra que mesmo na Trindade,
O pai e o filho têm papéis diferentes. Deus, o cabeça de Cristo. Estes diferentes papéis, contudo, não encerram desigualdade. Sempre trate sua esposa com respeito. Estas piedosas atitudes de amor sacrificial, ternura, discernimento e honra são também importantes na criação de seus filhos. Efésios 6:4 diz que não devemos provocar nossos filhos à ira. Colossenses 3:21 admoesta os pais a não desanimarem seus filhos. Mesmo sendo chamados por Deus para liderarmos nossa família, não somos livres para fazê-lo de maneira que bem entendermos. Outros métodos podem aparentemente produzir alguns resultados efetivos, como métodos ditatoriais, mas devemos lidar com as coisas de Deus à maneira de Deus. Não é lícito fazermos nosso projeto ao trabalho num carro de corrida, ainda que isso nos faça economizar horas. Pense no caos que tal carro poderia causar numa rodovia. Nossos carros de corrida devem ser usados no autódromo de Deus. Ensine a Bíblia à sua família. John MacArthur, pastor e autor da Igreja Paternidade Cristã Bem-Sucedida, resumiu as responsabilidades paternas nestes princípios. Ensine constantemente aos seus filhos a verdade da palavra de Deus. Discipline-os quando agirem mal. Não os provoque a ira. Deuteronômio 6:7, Provérbios 23:13-14, Colossenses 3:21. Mesmo que pareça surpreendentemente simples, isso é realmente profundo. Em toda a diversidade de estruturas familiares e diferenças entre filhos, estes princípios resumem a paternidade em sua essência. Nesta sessão, quero considerar o primeiro princípio de MacArthur para instruir nossa família na Bíblia. Moisés expõe a incumbência dos pais em Deuteronômio 6:4-9. Perceba os métodos nos quais esta parte da Escritura descreve a necessidade de estarmos constantemente incutindo a verdade de Deus em nossos filhos. Ele usa palavras como inculcar e descreve toda a ocasião imaginável como uma oportunidade de ensino. Moisés também faz do lar o cenário de apresentação da palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Novo Testamento também revela nossas responsabilidades como pais cristãos de ensinar nossos filhos a conhecer a Bíblia. Efésios 6:4 diz aos pais que criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Certamente, a instrução do Senhor inclui um genuíno conhecimento da palavra. Timóteo é um exemplo bíblico de um jovem cheio do conhecimento das Escrituras. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, recorda, com gratidão, a fé sincera deste jovem e o que lhe foi ensinado por sua avó e sua mãe. Posteriormente, Paulo percebe que Timóteo havia se familiarizado com as Escrituras desde a infância, segundo Timóteo 3,15. Uma criança criada no lar de pais cristãos pode não chegar à graduação superior, na universidade, no entanto, deverá ser conhecedora da Bíblia. De que maneira os pais podem realizar sua responsabilidade de ensinar a palavra de Deus à sua família?